Sabe esse pessoal que fica dizendo que se você parar de congregar, que quem não congrega é desengrejado. Até YouTube fica falando essa conversa mole, essa conversa da gente, que você é desengrejado. Fica dizendo que você é desengrejado porque você não vai na igreja. Ou se você fica falando, pregando, não adoração ao templo, eles falam que você é desengrejado, né? Diz que, eles falam assim, esse pessoal aí que fica pregando contra aí no templo é desengrejado. Sabe, esse pessoal que fica falando isso, o pessoal das igrejas evangélicas também fala isso, chama de desengrejado. Por quê? Porque isso, eles não gostam que se pregue isso, porque vai tirar a gente da igreja. Muita gente vai deixar de ir na igreja por causa disso. Então eles pregam isso, chamam isso de desigrejado, rotula isso para você ir na igreja. Eu já falei aqui que igreja é coisa de idólatra, sabe? Igreja é coisa de idólatra. Porque, olha, lá antigamente lá no Egito antigo, que 1000 anos atrás, 500 anos atrás, porque culto religioso é basicamente a mesma coisa. Quem inventou o culto religioso? Os egípcios. É uma invenção egípcia, idolatria. Culto religioso é invenção lá de antigo. Aquele ritual. Por exemplo, no Egito Antigo, tinha umas 8 divindades que tinham aquelas cerimônias para adoração do templo, para adoração das divindades. Netuno, Júpiter, Mênfis, Átis, o Deus Sol. Então tinha umas 8 tipo Aparecida do Norte. A Aparecida do Norte tem uma vez por ano. Lá no Egito Antigo, tinha umas 8 por ano. E aí, o que acontece nos templos? Então tem toda aquela preparação para fazer a pessoa ia lá para sacrificar. Então ele cuidava de um carneiro, engordava um boi, engordava um carneiro, engordava um cabrito. Tinha divindade que você sacrificava o boi. Tinha divindade que você sacrificava um carneiro. Tinha divindade que você sacrificava um bode. Sabe? Para cada divindade tinha um ritual. E aí tinha os preparativos. A pessoa se vestia bem, a pessoa preparava uma roupa chique, um incenso, enfim, todo aquele se preparar para viajar, para ir lá no templo, fazer aquela divindade, para agradar. Ele fazia isso como achando que ia agradar aquela divindade. E aí, aqueles povos antigos que inventaram isso, todo mundo saiu copiando. Israel também copiou os egípcios. Sabe? Porque Israel tinha um templo de Salomão. Aí o templo de Salomão, todo mundo de Israel ia para aquele determinado templo, uma vez por ano, para levar todos aqueles preparativos. Aí engordava um bezerro, engordava um boi, engordava um carneiro, engordava um cabrito, engordava alguma coisa. Quem tinha... Então, aí fazia aquela roupa, se vestia, se preparava o incenso, preparava o óleo, levava a especiaria, levava a oferta para dar no templo. Coisa de idólatra. E com o tempo que Israel fez, no templo de Jerusalém, aí fizeram aquelas réplicas. Jeroboão fez aquela sua réplica. Para quê? Para aquele sacerdote do templo, aquele profeta do templo, aquele escriba do templo se favorecer. Então criaram-se as réplicas. Mas Deus não deixou isso. Todo mundo copiou esse negócio do Egito, Israel também copiou. Hoje é a mesma coisa. Aqui, ó. Então, quem morava aqui, ó, Egito, ó, tá vendo o Egito aqui? Ó, o Egito, a Líbia, todo esse povo aqui, ó, aqui, ó, o norte do Egito, aqui, ó, perto do Sudão, que era, sabe? Então, ia para as cidades do Egito fazer essa adoração, as divindades egípcias. E havia todos os preparativos. Então, todo mundo copiou isso. Os gregos depois copiaram isso. Os gregos aqui, ó. Aqui, ó. Os gregos depois copiou isso. Isso é coisa de idólatra, templo. Sabe? Que a pessoa acha que a divindade só ouve ele no templo. Parece que o roteador, a oração, o roteador ali, só pega ali no templo. E aí, quando você fala isso hoje, a pessoa, o evangélico, ou o CCBista, que também acha que a divindade, que Deus, só ouve você no templo,
Como antigamente a pessoa só achava, porque lá no templo tinha a pitonisa, lá tinha um oráculo, lá tinha um sacerdote. O oráculo é que dava a resposta àquele que ia lá no templo. Hoje é a mesma coisa, então você ser besta, acha que Deus só ouve a oração quando você está no templo. Então se você não vai no templo, você é considerado um desigrejado, um parado. A pessoa acha que você não é crente. Aí ele invoca aqui, ó. Ele vai invocar. O que que ele faz para chamar você que não vai congregar de desigrejado? Aí ele invoca aqui, ó. Ele invoca Romanos 14, 4, 5. 14 não. Ele invoca Romanos 12, 4, 5 e 12. Aí ele fala assim, ó. Isso aqui o evangélico e o CCBista burro e o cooperado e o ministério vagabundo. Ele invoca isso aqui, ó. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros um dos outros. Um corpo. O que é um corpo em Cristo? Ora, quando eu sou batizado em Cristo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, blá, 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 eu me tornei um corpo em Cristo. Aí digamos que eu more num estado, vou pegar um estado aleatório. Digamos que eu moro no Rio Grande do Sul. Eu estou fazendo parte do corpo de Cristo. Não é porque eu vou na igreja que eu faço parte. Não, eu faço parte do corpo de Cristo é porque eu creio no Senhor Jesus Cristo, que é o Salvador. Então, se eu morar no Rio Grande do Sul e um irmão morar lá no Acre, nós fazemos parte do mesmo corpo. Nós não precisamos estar na igreja para fazer parte do corpo de Cristo. Por quê? Porque é pela fé, é pelo Espírito. E como diz o Senhor Jesus, os adoradores em espírito e em verdade, pela fé em Cristo. Então, se eu moro no Rio Grande do Sul e um irmão mora no Acre, nós fazemos parte do mesmo corpo. Aqui a Escritura não está falando de templo, que você tem que estar dentro do templo para fazer parte do corpo. Então, se um mora lá no Pernambuco, lá na ilha lá, esqueci o nome da ilha lá em Pernambuco, Fernando de Noronha. Se você é um crente e mora em Fernando de Noronha, o outro irmão é crente e mora lá no Amazonas, nós estamos fazendo parte do mesmo corpo. Não sabe? O corpo, em espírito, não em templo. Então o carnudo, que não entende a Bíblia, ele acha que você precisa estar no templo para fazer parte do corpo de Cristo. Aí ele invoca isso aqui, porque ele é carnudo aqui. Aí ele invoca 12, 4 e 5 e fala, porque assim como um corpo, temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. O corpo em Cristo aqui é todo mundo que crê que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador. Não é no templo. Aí o carnudo também invoca Colossenses 1,4. Invoca Colossenses 1,4. Aí ele pega um versículo da carta de Paulo aos Colossenses 1,4 para me dizer que eu sou desengrejado. Teu rabo que eu sou desengrejado. Você que é carnudo, sem vergonha. Aqui, ó. Aí ele invoca isso aqui, ó. Porque ouvimos a vossa... Aqui, ó. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo e da caridade que tendes para com todos os santos. Não, nesse aqui não. Eu peguei o 24. É 1,24. É 1 de Colossenses 24 aqui. É aqui. E regozijo-me agora no que padeço por vós, e na mesma carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Aqui, quando está falando de igreja, está falando disso que eu dei o exemplo aqui. Eu posso morar no Rio Grande do Sul e o irmão morar no Acre, mas fazemos parte dessa igreja de Cristo. Aqui não está falando do templo não, ô cabaço, cego. Deixe de ser otário. Aí um irmão mora lá em Pernambuco, o outro mora no Tocantins, faz parte da igreja. A igreja não é templo. Aí o cabra vem dizer que eu sou desengrejado, teu rabo. Você que é um carnudo cego. Cara é mais trouxa, rapaz. Engraçado que o cara acha o quê? Que a igreja, que eu estou dentro da igreja.
Ah, eu faço parte da igreja. Se eu não congregar, eu sou desengrejado. Teu rabo. Ah, eu faço parte da igreja de Cristo, eu crendo no Senhor Jesus, eu cumprindo a lei dele, eu, sabe, o meu nome está escrito no livro da vida, eu faço parte da igreja de Cristo. Não é porque eu vou na merda do templo, não, ô, seu babaca. Que cara mais idiota. Aí porque eu não congrego, ou o outro lá não vai no templo, dá o dinheiro, o dízimo, a coleta e tudo, queimar o incensinho lá pro pastor ou pro ancião, o cara vem dizer que é desengrejado. Aqui está falando da igreja de Cristo. Um irmão, um está lá no Acre, outro está lá no Ceará, outro está na Bahia, outro está lá no Tocantins. Fazemos parte da igreja de Cristo. Olha aqui, ó. Tá vendo esse mapa aí? O apóstolo Paulo, ele estava aqui, ó. Tá vendo esse mar aí, ó? Aqui é o Mediterrâneo. Aí tem a Grécia aqui, tem a Turquia aqui, à direita. A Turquia era a Ásia Menor, que Paulo falava. As igrejas que estavam lá, se você ler o Apocalipse lá, as igrejas lá, 7 cartas às igrejas do Apocalipse, elas ficavam na Turquia aqui, ó. Vou fechar aqui para você ver, ó. Elas ficavam aqui, ó. Tá vendo a Antália aí, que é a Anatólia lá? Então o apóstolo Paulo, ele estava aqui, ó. O apóstolo Paulo, ele estava aqui em Roma, quando ele escreveu as cartas. E aí Paulo estava em Roma. E ele escreveu as cartas. Então, quem estava aqui na Turquia, Paulo escreveu sobre isso. Paulo estava em Roma escrevendo as cartas para quem estava na Turquia. Estava lá e ele fazia parte da igreja de Cristo. O Paulo estava presente? Não estava. Sabe qual é a distância aqui da Turquia para Roma? Você tinha que atravessar todo o Mediterrâneo. E Paulo não fazia parte da igreja de Cristo? Então, se eu estiver em São Paulo, se eu estiver lá no estado de Sergipe, e você estiver lá no Acre, a 3.000 quilômetros de distância, você não faz parte da igreja? A igreja é quem está no corpo de Cristo. Pela crença, pela fé, não é pela presença templária. Quer dizer que o quê? Na igreja tem um roteador lá, só se pegar ali. Cara mais besta, rapaz. Se você não cego, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpre o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. A igreja que Paulo estava na Itália. Aí tinha a igreja da Grécia aqui, sabe? Tinha a igreja da Grécia aqui. Tinha a Turquia, tinha a igreja que estava aqui em Jerusalém, tinha a igreja que estava aqui em Jerusalém, aqui ó, tinha a igreja que estava no Egito, mas todos faziam parte da igreja de Cristo, porque o povo estava desperto quando o Senhor espalhou através da invasão das terras de Jerusalém. O povo dispersou, mas estavam todos no mesmo corpo de Cristo. Não é o templo. A igreja de Cristo, que fala aqui no capítulo 1, no versículo 24 de Colossenses, aqui não está falando do templo. Aqui está falando da fé, da comunhão do Espírito, do amor, do amor fraternal. Aí o cara, porque eu não vou congregar, porque o outro lá não vai congregar, o Zé Ruela, o carnudo, acha que você não está fazendo parte do corpo de Cristo. Sai pra lá, coisa mandada. Conhece aquela história de transformar o certo em errado e o errado em certo? O santo em profano e o profano em santo? É isso. É isso. E muitas dessas teses aqui, que a pessoa diz que se você não congregar é desengrejado, e até YouTube babaca que tem por aqui, dizendo que você é desengrejado, muitas dessas teses, a maioria das pessoas aceitam e rotula quem não vai congregar de desengrejado. Na congregação, no meio evangélico, se você não congregar, fala que você é desengrejado. Na congregação fala que você é parado, que você está frio na fé, que você está fraco na fé. E antigamente eles diziam que você estava enfermo na alma quando você não congregava. Eles falam que você está enfermo na alma.
Porque se você não congregar, você fica enfermo. Não sei que você quanto tempo, não sei se você tem muito tempo na congregação, mas antigamente tinha enfermidade na alma. Quem tem mais de 20 anos, ouvia muito isso aí. Aí está enfermo na alma. Que se você não comer da palavra, se você não ir congregar e não comer da palavra, você está enfermo na alma. É tudo doutrina do ministério para levar você para a igreja, para lá te convencer a dar o dinheiro. É tudo idolatria isso. Achar que você tem que estar na igreja para fazer parte da comunhão de Cristo. Sendo que a comunhão da igreja não tem nada a ver em você congregar e ir no templo. Porque o apóstolo Paulo aqui estava em Roma. E as outras igrejas estavam espalhadas pelo mundo. O mundo conhecido naquele tempo onde era. Era o Egito, era a Líbia, era a Argélia, aqui ó, a Argélia, era a Etiópia aqui ó, a Etiópia aqui ó. A Etiópia, que a rainha de Sabá veio da onde? Da Etiópia. Para ouvir a sabedoria de quê? De Salomão. Então o mundo conhecido naquele tempo era aqui. Aí tinha a Península Arábica aqui, ó. A Península Arábica aqui, ó. Tinha judeus. Todos esses judeus que moravam nessas terras aqui iam lá no templo de... Se você for lá no livro do Apocalipse, em Atos dos Apóstolos, todos esses povos aqui iam lá no templo no templo de Salomão. Lembra quando o Filipe lá encontrou o superintendente dos tesouros que ia sacrificar em Salomão, né? E sacrificar lá no templo. Todo esse pessoal morava nesse mundo aqui, ó. Esse era o mundo conhecido da época. Sabe? Eles iam lá. Muitos desse pessoal que ia lá no templo, lá em Atos, eles iam achando que estava agradando a Deus. Foi quando lá o Filipe apareceu e pregou para o superintendente lá. Muitos deles creram na vinda do Senhor Jesus. Muitos deles creram. Mas aí eles continuaram morando nas mesmas terras. Aquele superintendente que está aqui em Atos, quando ele foi evangelizado, eu não lembro aonde foi. Se alguém lembra aí, onde está? Filipe aqui e Eunuco. E aqui, ó. Que o Felipe e o Eunuco aqui, ó. Que o Felipe batizou o Eunuco. Aqui, ó. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope. Etíope. Aqui a Etiópia, onde está? Aqui onde está a Etiópia. Esse homem aqui, ele saiu dessas terras aqui e foi para Jerusalém sacrificar no templo. Dá o quê? Dá mais de 1.000 quilômetros da Etiópia para Jerusalém. Esse cara, ele batizou e voltou para a terra dele. E ele continuou, e aí ele fez parte, depois que ele batizou aqui, ó, regressava sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Ele lia o profeta Isaías. Ele estava distante da terra de Jerusalém, mas ele já estava na comunhão do povo hebreu. Então não é o templo que une um membro e outro membro. É a comunhão do Espírito, é a comunhão do corpo, da fé. Então aí regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te esse carro. E correndo Filipe ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lê? E ele disse: como poderei entender? Aí o Filipe foi e batizou ele. A partir daquele momento, ele fez parte do corpo de Cristo. Ele não viu, talvez ele não tenha visto Paulo pessoalmente, ou os apóstolos, mas ele já fazia parte do corpo de Cristo. Ele não precisava ir no templo todo dia, que ele já foi convertido. Então o templo aqui que fala, então quando Paulo falou aqui, ó, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então aquele superintendente lá, aquele eunuco, ele começou ali fazer parte da igreja de Cristo. Na verdade, ele já fazia parte. Porque quando Deus mandou Filipe lá batizar ele já fazia parte do corpo de Cristo. Não tinha chegado o dia dele batizar ainda, mas ele já fazia parte, Deus já estava de olho nele. Então não tem nada a ver com o templo ou cabaço.
seu Zé Ruela. Então templo é coisa de idólatra. Não estou dizendo, por isso, que não preciso fazer igreja. Na cidade onde eu moro aqui, tem umas 7 igrejas, 7 ou 8. Mas se você for em uma delas no final de semana, você vai ver lá meia dúzia de gato pingado. Se tivesse só uma no centro da cidade, era o suficiente. Porque toma Santa Sé, o quê? Uns 300, 400 na cidade inteira. Se fizesse uma igreja só na cidade e botasse lá um culto, 2 cultos por semana. Não, mas eles enchem de igreja só para dizer, não sei para que merda é, só para dizer que tem igreja. Mas na verdade não, vai congregar meia dúzia de gato pingado. Aí chega na hora do hino de silêncio, a organista toca sozinha, chega na hora de tocar aquele hino do culto, ela olha para trás, não tem ninguém. Quando chega um músico. Mas foi construir templo para quê? Fica enchendo de igreja para dizer que a igreja está prosperando. Mentira, isso não tem nada a ver com prosperidade. Eu não sou contra ter uma igreja. Eu sou contra a idolatria do templo. É você achar que Deus só vai te ouvir se você estiver na merda do templo. Que Deus só ouve sua oração na merda do templo. Que você só agrada a Deus dentro da porcaria do templo. Como se o templo fosse... Já disse que templo é coisa de vagabundo, porque o templo está ali o boi que ele come. Então o que acontecia? Você levava culto. O que você fazia? Você levava o cordeiro, você engordava um boi, engordava uma cabra, engordava um cabrito, engordava um novilho, um bezerro, uma bezerra, um boi, sabe? Um cordeiro, para levar no templo. Comprava um incenso, levava o dinheiro para dar oferta no templo, achando que com isso estava agradando a tal divindade. Lá no Egito tinha umas 8 divindades principais. E aí tinha aquelas festonas, tipo Aparecida do Norte, com procissão e tudo. Então o cara plantava lá sua rocinha, criava lá seu boizinho, seu carneirinho, engordava, aí pegava lá, ia lá para o templo, fazia lá seu sacrifício, achando que com aquilo lá estava agradando a divindade. O Israel copiou isso também, que se você ler aqui nos profetas, está cheio de Israel queimava incenso até debaixo da árvore, lá no monte. Se você ver nos profetas, achando que Deus se agradava daquilo. Hoje também. Então o cara vai congregar, o seu terninho, aí aprende a música, aí sabe tudo de música, mas não sabe de Bíblia. E achando que indo no templo, sacrificando, dando lá sua coletinha, queimando lá seu incenso, puxando o saco de Deus, porque queimar incenso hoje é isso, é lamber o saco de Deus, é ficar puxando o saco, babando o ovo, e achando que com isso, Deus atende a oração, sabe? E Deus não atende a oração por causa disso. Porque o cara idolatra o templo, achando que Deus só funciona no templo. E Deus não funciona no templo, porque Deus, o Espírito Consolador, o Espírito que o Senhor Jesus Cristo deixou, habita no coração. Então o templo é a nossa alma. Não é a merda do altar lá. Então o eunuco ali foi porque Deus já estava de olho nele. Por que Deus estava de olho nele? Porque ele fazia as coisas que ele lia o profeta Isaías. Se ele lia o profeta Isaías, é porque ele estava crendo que o Cristo viria. Que o profeta Isaías é aquele profeta que mais falou sobre isso. Então, se ele estava lendo o profeta Isaías, é porque ele sabia que o Cristo viria. Então, ele já fazia parte do corpo. Então, Deus já ouvia as orações dele. Ele já cria no Messias. Hoje, se você não vai congregar, o cara te chama de desigrejado. Se você fala que contra a adoração de templo, o cara diz que você é desigrejado, que você é um caído, que você não sei o quê. Ele é o carnudo e quer transformar você. Se o seu nome está no livro da vida, você faz parte do... Se o seu nome... Você foi batizado em Cristo Jesus. O que você tem que fazer? Quando você é batizado, seu nome é escrito no livro da vida. Se Deus, quem tem acesso de riscar ou apagar o nome do livro da vida, é só Deus. Não é um bosta de um ministério, de um ancião.
Então não interessa que esse vagabundo fale. Não interessa que o maldito ministério fale se eu vou congregar ou não, se eu deixo de congregar não. É que ele se lasque. Tô nem aí porque esse merda fala. Meu nome está escrito no livro da vida. Eu faço parte do corpo de Cristo. O meu irmão que mora não sei aonde, na Casa do Chapéu, às vezes eu nem conheço ele. Às vezes não, eu nem conheço ele. Ele faz parte do corpo de Cristo também, fazemos parte do mesmo corpo de Cristo. E não interessa que se ser besta idiota, outros cabaços qualquer fale, isso não importa. Acha que eu vou perder meu sono porque um pecador se ser besta, ou milhares de pecadores se ser besta, ou os vagabundos do ministério, ou vossos capeta em Cristo falem, acha que eu sou um desengrejado, que eu sou isso e aquilo? Meu nome está escrito no livro da vida, só quem tem acesso ao livro da vida é o Senhor. Pronto. A opinião de pecadores se ser besta não importa. Então, essa é a igreja. Essa é a igreja. Então, se você está nessa comunhão desse corpo de Cristo, você faz parte desse corpo de Cristo. E você faz parte da igreja, que é pelo Espírito e em verdade. Os adoradores de Deus adorarão e seguirão a Ele, servirão a Ele em espírito e em verdade. Não é no templo. Quem gosta de templo é os pecadores se ser besta e outras criaturinhas dos infernos. Quando no Apocalipse está escrito dos livros lá que são abertos, não é porque você não vai querer saber se você foi no culto ou não foi no culto, se você congregou ou não congregou. Quando os livros serão abertos é para ver suas obras, o que você fez de sacanagem e o que você fez de coisa boa. Não é porque você congregou não, cabaço. Você congregou quantas vezes? Eu congreguei todo dia. Eu fui no culto de jovens menores, eu fui nos ensaios, eu fui nas buscas de dom, eu fui nas tocatas, eu fui nas visitas. E Deus está cantando e cagando para isso. Quer saber se você congregou todo dia? Ele está querendo, vai saber, lá vai estar escrito as sacanagem que você fez. E as coisas boas que você fez. E vai botar na balança, e se você tiver em fato, você está lascado. Você está no mato sem cachorro. Quer saber se você é um templário, adora o templo. Não, você lê uma carta, você lê nas cartas de Paulo aqui, existe recomendação a você congregar em culto? Não, onde está escrito aqui? Me mostra aqui. Onde está escrito aqui que Paulo recomendava você estar em templo? Nos profetas, onde está nos profetas? Que os profetas mandavam você ir no templo? Os profetas faziam o quê? Diziam, olha, melhore suas obras, olha, melhore os vossos caminhos. Os profetas não profetizavam lá contra os reis, contra a rainha, contra as princesas, contra os príncipes, contra os sumos sacerdotes, contra o escriba, contra o fariseu, contra os ricos. Eles pregavam contra, diziam, olha, melhore os vossos caminhos, melhore as vossas obras. Suas obras estão tão más perante Deus. Melhore aí, senão o bicho vai pegar. Profetizavam para você ir no templo? Para você ir lá no templo adorar? Onde está escrito aqui que profeta ficava adorando o templo? Aqui era o mundo conhecido. Itália, Grécia, Turquia. Jerusalém aqui, Egito, Tunísia. Os pecadores, o povo vivia nessas quebradas aqui, ó. Muitos na Etiópia, e esse povo estava todo espalhado, e tudo na mesma, faziam parte da igreja de Cristo. Muitos deles nem se conheciam. E deixar de ir no templo não é apostatar da fé. Apostatar da fé é você desviar da fé de Cristo. Não é parar de congregar. Porque na congregação, se você parar de congregar, você é considerado apostatar da fé. Apostatar da fé não é parar de congregar. Sabe? Para apostatar da fé é você não crer mais na salvação, não crer mais no Senhor Jesus. Você fazer o que o mundo faz. Você apostatou da fé. Aqui tem aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui para você. Eu acho que está em Romanos aqui, ó. Se eu achar aqui, fica melhor de eu falar isso para você. Aqui, ó. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? De modo algum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, quando você foi batizado no Senhor Jesus, você creu nele.
Quando você, aí você, a partir daquele momento que você creu nele, você não vai fazer o que você fazia no mundo. Quando você batizou no Senhor Jesus, você creu nele. E aí você, a partir daquele momento, você não vai fazer como você fazia no mundo. Você aceitou a fé, você fez um pacto com ele, você virou crente. Quando você apostata da fé, você renuncia esse batismo e vai fazer como você estava fazendo no mundo. Você apostatou, certo? Então você não está crendo mais. Então você vai fazer o que o mundo fazia. Aqui que está o perigo. Aqui que está o perigo dessa doutrina que as pessoas fazem, que as pessoas falam que obras não salvam. Quando você pensa assim, você está apostatando da fé. Aqui, ó. Aqui, ó. A graça não nos deixa permanecer no pecado. A graça não nos deixa você permanecer no pecado. Então, quando você diz que tem a graça e faz como você estava fazendo no mundo, você apostatou da fé. Aqui, ó. A graça não nos deixa permanecer no pecado. Antes, nos livra do poder do pecado. Quando você faz como você está fazendo no mundo, você, de novo, foi subjugado pelo pecado. Se você faz as obras do pecado, você está sendo servo do pecado. E se você está sendo um servo do pecado, você apostatou da fé. Aqui, ó. Eu vou ler completo para te explicar melhor. Que diremos, pois, permanecemos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Ou não sabeis, de modo algum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, quando você batizou em Cristo, você morreu para o pecado. Aquela pessoa que você batizou já não existe mais. Dali para frente você é outro. E se dali para frente você é outro, você não pode cometer os pecados que estava cometendo antes de batizar. Então, o batismo é a divisão. É a gota d'água, é a divisão. Depois do batismo, você é outro. Então, se você é outro, você não pode fazer como você fazia antes. A partir dali, você aceitou a fé. Você vai seguir a fé. Aqui, ó. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, fomos batizados na morte dele. Olha, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Então, quando você batizou, você foi sepultado naquele corpo lá. Aquelas suas atitudes, aquelas suas ações, aquelas suas sacanagens, morreu ali. Para. Então você parou ali. Dali para frente você não pode fazer mais. Se você faz dali para frente o que você vinha fazendo antes, você apostatou da fé. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Depois que você batizou, você tem que andar em novidade de vida. Você não pode fazer mais o que você fazia antes. Então você é uma nova pessoa. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então, assim como o Senhor Jesus morreu, quando a gente batizou, também morremos ali. E ali vivemos em novidade de vida. Depois do tanque de batismo, é uma ressurreição. Essa foi a primeira ressurreição. Quando você batizou, você ressurgiu. Ali é a primeira ressurreição. Essa da vinda do Senhor em nuvem de glória e tudo, essa é a segunda. Mas depois que você batizou, você ressurgiu. Essa é a primeira ressurreição. Se você volta para trás e não quer mais essa fé, você apostatou. Essa é a apostasia. Daí o perigo de muita gente prega que a graça, que não precisa mais fazer obras, que a salvação é pela graça. É aqui que está o perigo. Que aí a pessoa vai cometer os mesmos pecados que vinha cometendo antes de batizar, achando que o amor é incondicional. E não é. Ok, porque se fomos plantados junto com ele nossa semelhança, já falei. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Entendeu? Quando você
batizou, seu homem velho foi crucificado ali também. Foi crucificado ali também. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Então, quando você batizou, o corpo do pecado foi desfeito. Então, você morreu ali. Dali para frente, você tem que seguir a fé. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então você, até aquele dia do seu batismo, você vinha fazendo a vontade do pecado. Você era servo do pecado. Depois que você morreu, você morreu para o pecado. Você ficou livre do pecado. Então dali por diante você não pode fazer mais essa sacanagem que você vinha fazendo. Se você continuar fazendo, se você depois fazer o que você vinha fazendo antes do batismo, você apostatou da fé. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se morremos em Cristo, que também com ele viveremos. Então você morreu em Cristo. Foi batizado, daquele dia para frente é outro homem. Você ressurgiu. Então você não serve mais ao pecado. Se você servir o pecado, você não pode ficar lá os dois, um pé numa canoa, um na morte e outro na vida. Ou você é uma coisa ou é outra. Ou você serve o pecado ou serve a Cristo. Não pode servir os dois.